Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Quero compartilhar com você hoje, Naum, capítulo 1, o verso 7. Você sabe, pelas redes sociais, pelas notícias, a angústia que os cidadãos de Rio Bonito do Iguaçu estão vivendo, uma tragédia natural, uma loucura. Aquilo que nós estamos vendo realmente é algo sem precedentes. Muitos personagens da Bíblia também já viveram momentos de grande angústia. Nós sabemos, por exemplo, que Davi angustiou-se muito por saber que Saul queria tirar a sua vida. Ele escondeu-se várias vezes em cavernas. E também Daniel, Daniel também angustiou-se muito por causa da perseguição que sofreu dos ministros do rei Dario, e ele foi então lançado na cova dos leões. Pense você ser jogado dentro de um buraco cheio de leão faminto. Também José viveu grande angústia, foi vendido aos mercadores como escravo, e lá no Egito ele então foi perseguido, foi preso, ficou 3 anos e meio preso, sem dever nada, absolutamente nada. Ele viveu momentos de angústia. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, também viveu momentos de grande angústia, mas a maior angústia que nenhum homem experimentou foi a que Jesus viveu lá no Getsêmani. E Naum 1, verso 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus sabe quem corre para ele apenas para se safar de uma situação de emergência, de um perigo, de um medo, mas não corre para ele, para ficar com ele, para se refugiar-se para sempre nos braços de Jesus. Não. E Deus sabe quem são aqueles que se refugiam, porque reconhecem a Deus como o nosso Pai, como a fortaleza, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele em quem podemos nos refugiar, não só uma vez, nem duas, nem três, mas para sempre. Podemos contar com os braços fortes de Jesus, que nos protege. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza é uma edificação intransponível. As cidades antigas eram verdadeiras fortalezas, porque elas tinham muros altíssimos e tão largos que era possível você andar a pé, com uma carruagem, com um cavalo em cima da muralha, de tão grande que era, tão larga que eram aquelas muralhas. Eram fortalezas. E o escritor, o profeta Naum, ele compara a Deus como uma fortaleza, onde você está protegido pelo lado de dentro. E no dia da angústia, diz Naum, no dia do desespero, no dia do medo, da angústia, não é? A angústia de Jacó. Jacó também, lembrei, também sofreu lá no Vale do Jaboque angústia profunda, aquela angústia aguda da alma, por saber que ia ao encontro do irmão que queria matá-lo. Nós conhecemos o desfecho, graças a Deus foi um desfecho maravilhoso. Jacó fez as pazes com seu irmão. Mas Deus conhece, como eu dizia, aqueles que se socorrem dele ou nele apenas porque estão com medinho, porque estão vivendo drama na sua vida, mas depois que passa a tempestade, depois que passa a tormenta, esquecem-se de Deus, se afastam de Deus, abandonam a Deus. Então, por isso que o profeta diz assim, que Deus conhece, Deus que é a nossa fortaleza, conhece aqueles que estão vivendo momentos de angústia, conhece aqueles que nele se refugiam. Ele sabe quem são aqueles que nele se refugiam para permanecer com ele.
Não adianta nós transformarmos Deus num bombeiro para apagar incêndios. Não adianta. Lá em Los Angeles, um dos moradores que morreu era um senhor já de idade, mas ainda saudável. Ele cuidava da casa em que os pais dele moraram e deixaram para ele como herança. E o pai dele dizia para ele, quando ainda vivo, dizia assim: filho, cuide da nossa casa, nunca abandone o nosso lar. A casa já pertencia a 3 gerações, ele era a 3ª geração de moradores daquela casa em Los Angeles. O nome deste homem era Shell. E o Shell tinha um amigo vizinho do lado dele, que quando o fogo começou a chegar na casa deles, o vizinho disse assim: Shell, é hora de irmos embora, vamos, pegue o teu carro, arrume alguma coisa e vamos embora. E ele disse assim: não, eu vou ficar para defender a minha casa, para cuidar da minha casa. E o amigo vizinho arrumou as malas, pegou a esposa, o carro e se foram, tanto o vizinho de um lado como do outro, e ele não quis ir. Depois que o fogo passou, encontraram Shell caído no jardim, segurando a mangueira, que por certo ele estava tentando apagar o incêndio, e ali morreu asfixiado, morreu queimado. Que tragédia, que tristeza, que angústia, que dor, que sofrimento. Nós estamos vivendo num mundo de angústias, de sofrimentos. Não há mais espaço para sermos felizes neste mundo. Um tornado no centro-sul do Paraná deixa 5 mortos e mais de 130 feridos, sendo 30 em estado grave. O fenômeno, que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, chegou com temporal, vento forte e granizo por volta das 5h30 da tarde nesta sexta-feira. Construções foram destruídas, moradores ficaram sob escombros e carros foram revirados com a força do vento. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80% da cidade ficou destruída. As chuvas devem se prolongar ao longo deste sábado. De acordo com o prefeito, as vítimas estão sendo atendidas em hospitais de Laranjeiras do Sul, um município vizinho, no mutirão de médicos de diferentes localidades da região. O prefeito também afirmou que o ministro da Integração... É possível que você esteja vivendo momentos de dor, é possível que você tenha perdido um amigo, uma amiga que tenha ido a óbito por estes dias, é possível que você tenha vivido momentos difíceis, você está desempregada, desempregado, ou quem sabe você esteja vivendo um drama no seu casamento, ou quem sabe você está assustado com o mundo em que estamos vivendo, e há dentro do seu coração um grande conflito, uma grande dor, uma grande angústia, um grande medo do futuro. Não sabemos, o futuro é incerto. Mas olha, Jesus, ele prometeu que viria nos buscar e que ele estaria conosco no vale da sombra da morte. Quantas famílias perderam seus filhos por balas perdidas durante estes dias nos confrontos de traficantes com a polícia? A gente vê e assiste aterrorizado estas coisas. Não temos palavras para explicar ou para que console os corações das pessoas, das famílias enlutadas, das famílias que sofrem numa sociedade vil, violenta e sem amor. Que mundo estamos vivendo? Vamos orar. Inclina a sua fronte, feche os olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque nos acode, obrigado porque nos acolhe, obrigado porque nos protege, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das famílias que estão vivendo aquela angústia. Este mundo é muito perigoso, este mundo é cheio de dores, cheio de tristezas, cheio de ais. Não podemos mais viver aqui nesta terra, Senhor meu Deus. Venha nos buscar, por favor. Tenha misericórdia dos que sofreram, estão sofrendo. Que o Espírito Santo trabalhe nas vidas destas pessoas para convertê-las ao Senhor, para que olhem para o alto. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, ó meu Pai.
acalme o nosso coração, nos conceda a paz, em nome e pelo poder de Jesus. Eu oro, rogando a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.